Olá, pessoal! O Descomplicando Doenças de hoje é uma doença que vocês me pediram muito nos comentários. E hoje é dia de falarmos sobre tripanossomose ou tripanossomíase bovina. Se você caiu aqui nesse vídeo e não me conhece, prazer, meu nome é Carolina, eu sou patologista veterinária e hoje eu estou aqui para descomplicar sua vida, explicando em poucos minutos o que é a tripanossomose bovina. Antes de mais nada, saiba que a tripanossomose bovina é causada por um parasita, um protozoário, cujo nome é Trypanosoma cruzi. Então, essa é a espécie presente no Brasil e que infecta bovinos. Trypanosoma cruzi vai infectar bovinos, e não só bovinos, animais ungulados. E, no Brasil, ele é transmitido a partir de moscas, especificamente mutucas, e moscas dos estábulos, a Stomoxys calcitrans, e tem uma forma extra de transmissão que é pelo compartilhamento de agulhas com sangue contaminado entre os animais. E como que essa doença acontece? Ela é uma doença de indivíduo, é uma doença de rebanho. Na maioria das vezes, quando o agente é introduzido em uma área considerada livre, ou seja, quando os animais daquela região não possui anticorpos contra a tripanossoma, a doença vai acontecer sob a forma de surtos, porque muitos animais vão ser infectados em um único período, em um único momento. Com o passar do tempo, os animais que conseguiram sobreviver a essa doença desenvolvem imunidade contra ela e, caso o agente esteja presente por todo o ano ali no rebanho, os animais que estão ali e têm essa imunidade já construída não vão adoecer. E nessas situações, quando existe já uma imunidade estabelecida, é um ou outro animal que pode adoecer eventualmente. Inclusive, nos últimos anos explodiram, vamos dizer assim, surtos de tripanossomíase em vacas de leite, justamente pela forma de transmissão da doença. Quando uma vaca infectada é introduzida em um rebanho, ela é considerada um fator de risco devido à prática de manejo daquela propriedade. O que acontece nessas propriedades leiteiras? Antes da ordenha, é aplicada uma dose de ocitocina para facilitar e para estimular a ejeção do leite durante a ordenha. Só que essa aplicação de ocitocina é realizada com uma agulha só para todas as vacas da fila de ordenha. Isto significa que, se aquela agulha entrou em contato com um sangue de um animal infectado, aquele sangue vai entrar em contato com animais que não estavam infectados. E assim, o parasita vai se estabelecer em grande parte daquela população de vacas. Já falamos da epidemiologia, já falei para vocês como que um surto acontece. Agora, o que o tripanossoma vai fazer no animal e quais são os sinais clínicos que esses animais vão apresentar. Não se sabe muito bem qual a patogenia da doença. O que se sabe até hoje é tripanossoma, uma vez no organismo do animal, vai circular pelo sangue e vai se aderir, vai se fixar às hemácias, tornando-as mais frágeis. Essa fragilidade, com o tempo, vai levar à ruptura da hemácia. Então a hemácia vai ficando tão frágil que ela vai se romper e vai ser destruída. Ou seja, tripanossoma causa hemólise intravascular. Uma vez destruída essa hemácia, ela vai ser levada até o baço, onde será fagocitada e liberada, eliminada do organismo. Basicamente, a principal característica que tripanossoma causa, devido à hemólise intravascular, é a anemia. Então, vocês vão encontrar animais anêmicos, como mucosa pálida. Só que tem outros sinais clínicos que podem vir relacionados, mas são também todos sinais clínicos inespecíficos que você pode encontrar em várias outras doenças. Por isso que tripanossomíase é uma doença tão complicada, às vezes, de fazer diagnóstico. Os outros sinais clínicos são: então, os animais param de comer, vão reduzindo sua ingestão diária de alimento e vão emagrecendo cronicamente. Então é uma perda de peso que não vai cessar. Além disso, eles ficam mais apáticos. Quando o animal está em fase de parasitemia, o que é isso? Isso significa que tem muito parasita no seu sangue circulante. Eles vão apresentar febre. Outros sinais clínicos também: diarreia e, no caso das vacas de leite, queda na produção leiteira. Uma coisa específica de tripanossoma é a sua capacidade em atravessar a barreira hematoencefálica e causar lesão no encéfalo. Então, tripanossoma pode causar encefalite, meningoencefalite, afetando as meninges e o encéfalo. Não são todos os casos que vão acontecer isso,
Mas nos animais que desenvolverem encefalite, eles também vão apresentar o quê? Sinais neurológicos, que também vão se confundir com outras doenças, por exemplo, a raiva, a babesiose cerebral, dependendo da idade do animal, enfim. E esses sinais clínicos são variados, eles vêm desde um tremor muscular até incoordenação dos membros, o animal não consegue andar de forma normal, ele pode ter passos mais largos, isso a gente chama de hipermetria, entre outros. E na necrópsia, Carol, vamos chegar lá. O que a gente vai encontrar? Bom, nada de muito animador. Porque se nos sinais clínicos vocês já não encontram tanta coisa assim gritante, na necrópsia também vai ser assim, vai ser bem desanimador. Porque os animais vão estar num estado geral caquético muitas vezes, um estado corporal ruim, vão apresentar atrofia serosa da gordura, porque eles precisam mobilizar gordura para gerar energia para o corpo, carcaça pálida devido à anemia. Se um animal manifesta sinais clínicos neurológicos, igualmente ele não vai ter nenhuma lesão na necrópsia. Baço pode estar aumentado de volume por causa da fagocitose das hemácias, que eu já te expliquei lá atrás. Os linfonodos podem estar aumentados de volume, porque aumenta a população de linfócitos, muitas vezes para tentar combater aquele parasita. Mas só, microscopicamente, se você coleta essas amostras e encaminham para o exame histopatológico, por exemplo, quais são as amostras? Amostras de todos os órgãos. O único órgão que vai ter realmente alguma lesão é o encéfalo, se o animal apresentar sinal clínico neurológico. Então, ali no encéfalo é possível de visualizar inflamação. Com sorte, alguns outros órgãos, por exemplo, fígado, miocárdio, especificamente coração, podem apresentar também inflamação, mas não é sempre. Tá bom, então a gente já viu que é uma doença bem inespecífica, causa sinais clínicos inespecíficos, é um negócio meio esquisito. Existem animais no rebanho que não vão adoecer, em contrapartida outros podem adoecer. Como é que a gente faz o diagnóstico? Como que a gente pode tratar? O diagnóstico é uma coisa muito complicada na tripanossomíase bovina. É difícil de diagnosticar porque muitas vezes é preciso visualizar e identificar a espécie de tripanossoma envolvida naquele surto para poder tratar. Porque é aí que vem o pulo do gato. Eu já te falei que muitas vezes os animais vão desenvolver anticorpos contra a tripanossoma. Isso significa que muitos animais podem estar infectados, ter o parasita presente no sangue, ok, mas não necessariamente isso significa que eles estão doentes, porque ele já desenvolveu uma imunidade contra aquele parasita. Então não é sempre que você coleta um sangue e, porventura, identifica o tripanossoma naquela amostra que o animal vai estar doente por tripanossoma. Isso é muito importante que você entenda. Identificar tripanossoma no sangue de um animal não é sinônimo de doença, pelos motivos que eu acabei de explicar. E esse é um parênteses que eu faço quando você encontra o parasita no sangue, que é uma coisa muito difícil, porque o animal não fica com a mesma concentração de parasitas no sangue o dia todo. Durante o dia, principalmente no início do dia, é normal que haja maior concentração de parasitas no sangue do animal. Conforme o passar do dia, essa concentração vai caindo. E vão ter épocas, por exemplo, semanas ou dias, em que o parasita não vai estar detectável no sangue do animal, porque a concentração dele no animal varia demais. Por isso vão existir vezes em que o animal tem anemia, tem emagrecimento, tem um surto acontecendo de vários animais dessa forma, tem os animais da propriedade vizinha também, está acontecendo isso, mas vocês não conseguem encontrar, não conseguem detectar o parasita no sangue. Isso é porque a baixa concentração dele no sangue desses animais que vocês estão testando. Por isso que é um diagnóstico delicado de ser realizado. Mas para o diagnóstico funcionar, é necessário que vocês observem os sinais clínicos. Além disso, se o animal ainda estiver vivo, tem que coletar o sangue desse animal, fazer a tentativa de identificação deste parasita no sangue. Como que a gente pode fazer isso? Com sorte no hemograma, mas não é comum. Um dos testes viáveis é o teste do microhematócrito, ou teste de VU. Coletam o sangue em um tubo específico, de uma forma específica que eu não vou conseguir lembrar aqui agora como é que é. Os parasitologistas que sabem muito bem disso, qualquer coisa pesquisa no livro de parasitologia. Mas basicamente coleta-se o sangue do animal em um tubo
específico e tem que correr com esse tubo para o laboratório o mais rápido possível, porque quanto mais demora, mais as chances de não ter parasitas viáveis ali para identificar. Esse sangue vai ser colocado em um microcapilar, um tubo bem pequeno, fino, vai ser centrifugado e depois o plasma vai ser visualizado no microscópio para tentar enxergar o tripanossoma. Depois disso, é necessário que esse tripanossoma seja também classificado para ver se é o Trypanosoma vivax ou outra espécie de tripanossoma. A classificação pode ser feita também pelo PCR, mas é importantíssimo que essas etapas sejam feitas para concluir o diagnóstico. Outra coisa muito importante, sorologia não faz diagnóstico de tripanossoma. Pelos motivos que eu acabei de te falar agora, existem muitos animais que produzem anticorpos quando eles entram em contato com o tripanossoma e não necessariamente eles estão doentes. O corpo está eficiente na proteção contra aquele parasita. Ou seja, se você coleta um sangue para fazer um ELISA, para dosagem de anticorpos, você só vai estar demonstrando que tem tripanossoma circulante naquela região e que aquele animal tem anticorpos contra o parasita, mais nada além disso. Então, ELISA para diagnóstico de tripanossoma não é recomendado. O que é recomendado são as outras coisas que eu falei para você até agora. Associar a clínica, a epidemiologia, os achados de necrópsia para excluir as outras causas que podem ser confundidas com tripanossomíase, por exemplo, em relação a emagrecimento em rebanho, deficiência de cobalto, hemoncose. E se tiver algum bovino mais velho, a paratuberculose, dependendo da região onde você está. E quando o animal manifesta sinal clínico, é lógico que as outras doenças que causam sinais neurológicos precisam ser descartadas. E isso é facilmente realizado pela histopatologia, pelo exame histopatológico. Se você não sabe o que é um exame histopatológico, eu vou deixar um card aqui para você. Agora, para fins práticos. Carol, eu acho que é tripanossoma. Tem sinal clínico, vários animais estão adoecendo assim, emagrecendo, já fiz necrópsia de vários, descartou deficiência de cobalto, hemoncose, enfim. Eu acho que é. O que eu vou fazer? Porque eu não consigo confirmar, não consigo identificar, não consigo levar essas amostras lá para o laboratório para tentar identificar a tripanossoma. Bom, você pode tentar fazer um diagnóstico terapêutico, que é através da administração de diaceturato de diminazene ou cloreto de isometamidium, que são as duas drogas comercializadas no Brasil para tratamento da tripanossomíase. Mas cuidado, existem já relatos de resistência a esses medicamentos pelos tripanossomas. Significa que, mesmo você administrando essas drogas ao animal, o tripanossoma não vai ser destruído e ele vai continuar ali. Existem alguns estudos que recomendam um tratamento estratégico realizados com intervalos de 120 dias. Mas cada caso é um caso. Quando você tiver dúvida, pesquise na literatura científica, pesquise por artigos científicos novos sobre o tratamento da tripanossomíase, como que está a tripanossomíase no Brasil, se existem estudos que vão além do estudo sorológico. Busque informações na literatura científica. Tudo isso que eu trouxe para vocês, eu trouxe da literatura científica. E eu posso passar isso para vocês porque existem dados comprovados sobre isso. Tá com dúvida? Duas coisas que você precisa fazer. Assista esse vídeo de novo, devagar, pausadamente. Continua com dúvida? Segunda coisa, deixe para mim aqui nos comentários. E se você quer um outro tema aqui, por favor, deixa gravado nos comentários que eu vou, com o tempo, gravando e soltando os vídeos aqui no canal. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com mais pessoas para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para a comunidade da veterinária e entregue para mais alunos de veterinária, para mais médicos veterinários. Vamos espalhar esse canal por aí, meu time, que vocês estão esperando. Por hoje é só e nos vemos no próximo vídeo.